Seja bem-vindo à Atualidades Pampa desta sexta-feira. Ô, maravilha! 27 de outubro de 2017. As notícias que marcaram o dia e também alguns respingos da semana nós vamos repercutir no dia de hoje, no nosso programa que começa agora. E você já pode começar a teclar e se comunicar através do WhatsApp e do e-mail atualidades@pampa.com.br. Destaque da área internacional não pode ser outro, senão o Conselho da Espanha, de Ministros da Espanha, que destituiu o governo da Catalunha e convocou novas eleições para dezembro. Aqui no Rio Grande do Sul, sexta-feira pela manhã, a Polícia Civil em Santa Cruz do Sul desbaratou uma quadrilha que ela já vinha investigando desde 2013 e apreendeu armamento pesado. Até aí, a notícia até parece comum. O inusitado fica no fato de que esse armamento todo estava no apartamento de um estudante de engenharia de 26 anos, que ninguém poderia dizer que ele tinha algum envolvimento com o tráfico e com a quadrilha. Ele frequentava a alta sociedade e ninguém desconfiava de nada. Em Brasília, como a notícia não podia acabar simplesmente com a história do Michel Temer, da segunda denúncia, do arquivamento e etc, 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 depois de ajudar a enterrar, Rodrigo Maia anunciou hoje uma viagem internacional. Ele e mais 9 deputados vão sair do Brasil, vão até Jerusalém, Belém e também vão dar uma passadinha em Lisboa. Tudo isso, quem vai pagar a conta? Hein, Vitorino? Quem paga a conta? Adivinha. O que ele vai fazer lá? Ele vai a várias reuniões em Jerusalém, ele vai falar sobre segurança. E aí é o Rodrigo Maia do Rio de Janeiro para falar sobre segurança. Exatamente. Muito legal. A justificativa. Muito legal. Depois de tudo isso, ele vai tirar umas férias. 9 dias. Eles inventam cada bobagem pra... Cara de pau, meu. Não, e ainda vai levar mais 9, né? Porque viajar sozinho também não tem graça, né, gente? Fazer uma viagem dessa sozinho não dá certo. Então ele vai viajar e vai levar mais 9, Marne Barcelos. O que tu acha dessa história? Eu acho que o Rodrigo Maia está no ápice da sua carreira política e está aproveitando isso aí. Hoje ele é um homem forte do governo, hoje ele manda mais que o Temer, sei que o Temer mandou alguma coisa alguma vez, e hoje ele é uma figura importante, candidatíssimo ao governo do estado do Rio de Janeiro no ano que vem, com grandes possibilidades de se eleger governador. Ele foi a Portugal, eu sei para quê. Foi para comer um bom ensopado português, né? Aquele de frutos do mar, e foi lá beber vinho verde português. Que coisa, que beleza. Português. Mas eu gosto de falar, o senhor está a me interromper. É que eu estou muito emocionado que um amigo meu veio aqui no nosso estúdio, nosso colega da Rádio Grenal, e ele reconheceu a derrota que ele teve comigo de quem tem mais WhatsApp na Grenal. Eu fui na quinta-feira e deu mais de 8 mil. O Pato, meu querido Roberto Pato Mori, o cara que ensinou a Falcão coisas do mundo, coisas de Roma, fez 4 mil. O Pato perdeu por 4 mil. Mas o Pato tem muito fair play, eu gosto muito dele. É um cara muito querido, daqui nós visitando, e é um fã do nosso programa. É um monstro, sabe tudo de futebol, né? Olha só, a loiraça. Eu sou fã do Pato Mori. Eu também sou fã do Pato Mori. Sabe por que eu matei o Pato? Porque no programa você dizia assim... Matou o Pato? No bate-papo. Marco Antônio Pereira, onde é que está o Pato agora? Ele entrou no banheiro, Caruso. Ele saiu do banheiro, saiu com uma revista, aí foi o programa todo assim. Ninguém queria mais visualizar o Pato. Só eu. Só tu. Aí ganhei. Tu jogou sujo também. Completamente. Jogo sujo. Total. Tá pior que o Rodrigo Maia. Tem um prato maravilhoso chamado pato à romana. Não, tem o pato laqueado de Pequim, que é o prato mais pato à famoso. romana. Tem vários patos que viram comida, né? Mas hoje ela tá impossível. Ela tá produzida, tá impossível, hein? Alimentação, né? Quem nunca comeu um bom prato de um pato muito bem feito?
É bom, é delicioso. Não conheço. É muito bom. Rodrigo Maia, então, colegas passam um feriadão aí, esticado no exterior, e eu vou relatar para vocês quem são os outros que vão acompanhar o presidente da Câmara. O líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi, Marcos Montes, José Rocha, Alexandre Baldi, Benito Gama, Kleber Verde, Heráclito Fortes, Orlando Silva e Rubens Bueno. Essa galera que vai agora fazer essa viagem aí, Jerusalém, Belém e Lisboa. E o Luiz Carlos Ribeiro, aqui de Porto Alegre, já escreve para o atualidades@pampa.com.br e diz o seguinte: doutora Carla, pelo menos não é dona Carla, é doutora Carla. E doutora Carla e Vitorino. Vejam o absurdo do desperdício do dinheiro público. Lembram da caravela que foi encomendada para comemorar os 500 anos do Brasil? Está afundada na Bahia. Lembram do porta-aviões São Paulo? Está virado em sucata na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. 2 aquisições do governo Fernando Henrique Cardoso. Dinheiro que poderia ter sido usado na educação ou na saúde. Eles brincam com o povo. Luiz, Porto Alegre. Dizer o quê? O seu Zé Sarney fez uma rodovia ligando nada a coisa nenhuma. Gastou bilhões de reais numa rodovia, a ferrovia que ele queria chamar de Norte-Sul, que sairia de São Luís do Maranhão, atravessaria o sul do Maranhão e desceria em direção ao centro do país. A ferrovia, gastaram bilhões de reais e a ferrovia mal saiu do Maranhão. O Maranhão, que está entre os últimos estados economicamente ativos do Brasil, ou seja, em termos econômicos, o Maranhão é insignificante para a economia brasileira. O seu Zé Sarney precisava fazer dinheiro, fez aquele monstrengo lá, que está lá, atirado às traças. Viadutos e trilhos de trem jogados no meio do mato. Dinheiro jogado fora. Enquanto isso, os hospitais... E os estádios de futebol da Copa do Mundo, outros monstrengos. E a voz, Vitorino, o que aconteceu com a voz? Parece Paulo Sérgio Pinto. Nosso vice-presidente está com a voz ruim. Mas agora ele está melhor. É que tu não veio no programa que ele voltou, ele estava totalmente sem voz, porque comemorou muito, né, a homenagem na Festa Nacional da Música. Muito sensível, né? Muito sensível. Sensível tá teu nariz, que tá cheio de bolota de novo. E me é uma grande, Jéssica. Me entupi de pimenta. Tem várias, eu tô vendo algumas aqui. Me entupi de pimenta. Ele não obedece à médica. Nenhum. Não adianta. Nenhum. Não obedece Eles à não médica. comem pimenta. Eu digo, como? O que vai comer muita pimenta, né? Vai ficar... Eu gosto de comida apimentada, eu gosto de comidas fortes. Eu gosto de coisas fortes. Gosto de coisas fortes. As relações também. E o que muda? A FIFA reconhece o Grêmio como campeão mundial de 1983. A entidade reconheceu a equivalência da Copa Intercontinental disputada de 1960 a 2004 como um mundial de clubes. Carla, funcionava assim, ó. Quando em 59 começou a Libertadores e a Champions League nos anos 60, eles faziam o campeão mundial interclubes. Uma final na Europa e outra final na América do Sul. Era um torneio intercontinental. Era um intercontinental, um jogo aqui, outro jogo lá. E depois a FIFA abraçou esse evento, tornando o campeonato mundial de clubes da FIFA, começou nos anos 2000. Então, muita gente achava que aqueles clubes que ganharam antes dos anos 2000 não eram campeão mundial de clubes, mas na realidade era, por não poderia negar o Santos, Benfica, Milan e o próprio Grêmio. Então o Grêmio ganhou o que ele tinha direito. Só não eram conhecidos pela FIFA. A FIFA decidiu o óbvio, né? Decidiu. A FIFA faria para promover mais. Eram 2 jogos, depois passou a ser um jogo só, né? Patrocinado pela Toyota. A gente falava até na Copa. Aí o jogo era sempre no Japão, em Tóquio. O jogo normalmente era no Japão, onde o Grêmio jogou. Ganhou do Hamburgo. Ganhou do Hamburgo. Então, assim, essa história de que Porto Alegre voltou a ser, continua sendo do seleto grupo de cidades no mundo que tem 2 campeões mundiais. Pouca cidade tem aí, é Milão. São só 5. É Porto Alegre. 5 só. Porto Alegre, Buenos Aires, Montevidéu, Milão e parece que Madrid. Não, Madrid não. O Atlético ganhou um ano. Não. Um ano que ele ganhou. Não. Tá me fugindo, mas vem. Não é Londres. São 2 cidades europeias. São 2 cidades europeias e 3 cidades sul-americanas. Madrid.
Eu sei que... Não, Madrid não. Atlético Madrid nunca foi campeão mundial. Ganhou uma vez. Não teve que o campeão de lá era inglês e não podia jogar. Eu acho que é Lisboa. Eu acho que tanto Benfica... Não, Lisboa não. Aquele time de esporte não joga nada. É o time do Marne lá. Não, Já que a gente está falando... Eu sou Benfica, que é um bairro. Os telespectadores vão ajudar. Por favor, ajudem. Qual é a quinta cidade do mundo que tem 2 campeões? São Paulo. É o São Paulo e o Corinthians. São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo. Tem razões. Então, é São Paulo, mas eu acho Porto que Madrid Alegre, ganhou São Paulo, Porto Alegre, Montevidéu, Buenos Aires e Milão. Eu acho que eu ainda vou levar a fé de Madrid. Agora, já que o Atlético Madrid nunca foi campeão mundial. Está falando em Madrid, a gente pode passar para a área internacional e falar dessa notícia importantíssima, né? Eu não queria fugir da notícia, sabe por quê? Porque tem uma notícia bombástica que estourou agora no final da tarde. Porto Alegre voltou a ter só um campeão mundial. Porque com os 71 votos a 19 da Assembleia da Catalunha, que aconteceu hoje pela manhã, de tarde teve a destituição, que ainda não está oficializada, mas está valendo a Assembleia da Catalunha. Por 71 a 19, a Catalunha se declarou um país independente. Por ser um país independente, o Barcelona não é filiado à FIFA. Tá bom. Portanto, o título internacional não vale. Não vale, mas aí tem que ter a flauta, né? Nada a ver. Na verdade, aconteceu isso mesmo. O parlamento da Catalunha declarou a sua independência e, como resposta, a Espanha destituiu, né, o governo, enfim, da Catalunha e convocou novas eleições para dezembro. Marne Barcelos, tu contavas com todos esses fatos? Eu contava primeiro porque o Carles Puigdemont, aquele que era o presidente, não é mais, ele tem um caráter timorato, ou seja, ele não teve pulso para já determinar no primeiro dia, quando todo o povo da Catalunha esperava que ele determinasse a criação de um novo Estado europeu, ele foge, fica com medo e não se responsabiliza por esse ato. Ele, se fizesse isso naquela oportunidade, hoje seria um herói. Agora, ele vai sair porque as forças, inclusive a própria polícia da Catalunha, de Barcelona, vai ter chefes que virão de Madrid, tudo vai ser comandado por Madrid, que vai solicitar uma nova eleição. E se nessa nova eleição a independência ganha? Não. Vão solicitar uma nova eleição. E ele corre o risco de ser preso se ele se insurgir. Primeiro, ele não esperou que os fatos decorressem. Primeiro, não sabia que haveria esta fuga internacional. Todos os países da Europa, eu já expliquei isso aqui, têm medo que haja secessão. Na Alemanha, a Alemanha é constituída por mais de 20 estados, reinos que foram unidos por Bismarck em 1860. A Itália, a mesma coisa, na época de Garibaldi. A França com o País Basco, que nós já discutimos aqui, e assim por diante. Então, a Europa inteira não quer essa secessão lá. Então, a ameaça econômica é importante. Outra coisa, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, é um líder. Ele tem posicionamento. Ele disse a mesma coisa desde o primeiro dia e foi o que aconteceu. Esse Carles Puigdemont não é um líder. É por isso que a Catalunha sai perdendo. Agora eu digo mais, Chicão, não vai acontecer agora a secessão, mas daqui a alguns anos vai acontecer. Vai separar da Espanha. E já vou dizer que não vai agora. ser o primeiro presidente da Catalunha, um jogador de futebol chamado Gerard Piqué. Sabia que esse cara, ele enfrenta todos os espanhóis. É casado com a Shakira? Com a Shakira, ele enfrenta todos os espanhóis com uma bandeira da Catalunha. Ele é um catalão, assim, nacionalista, um cara de muita personalidade. Gerard Piqué. O fato é o seguinte, temos que esperar esse acontecimento, esperar essa nova eleição que foi chamada pelo governo de Madrid. E eu sempre digo o seguinte... Será que não vai ter uma revolta do povo que foi para as ruas hoje em Barcelona? Porque lotaram as ruas para comemorar. O Chico não tem razão, não tem mais esse tipo de coisa no mundo. Com a globalização do mundo parou isso. Preciso pegar em armas, vai pegar em fuzil, não tem coisa não. meio até romântica, até, só grupos terroristas. Não acredito. O País Basco é mais perigoso. Sim. E tinha o ETA lá. O ETA, que era uma organização que é hoje extremista. Um partido político. Era uma organização extremista responsável por centenas de mortes, inclusive atentados no metrô de Madrid. O metrô de Madrid, que aliás corta toda. É impressionante aquele metrô de Madrid, como funciona e é perfeito. Então,
naquela época foi solicitado. Se é uma região que engloba uma parte dentro da Espanha e outra parte dentro da França, com a população de 2,5 milhões de habitantes. Uma região rica, fica junto aos Pirineus, que está ali na divisa dos dois grandes países, França e Espanha. São países admiráveis. Boa noite, Carla Krieger. A exemplo do país europeu, não seria o momento ideal para destituir este governo que aí está? Chega do Temer e fora Temer. Carla Krieger, a todos um forte abraço e a você um grande beijo. Peço a você um beijo especial à família Brum, casal Paulo Vinícius e sua esposa Rose, e os filhos do casal Pedro e Mariana, todos ligados no Atualidades Pampa. Quem pede é Sérgio Claver. Então, um beijo para todos vocês. E aí no WhatsApp, Vitorino? Olha, tem uma nota aqui que eu estou tentando checar a veracidade dessa nota, ela é bombástica. Ela trata do Parlamento, o Núcleo de Direitos Humanos da Comunidade Europeia. Eu estou tentando checar a veracidade dessa nota, que diz que o direito ao casamento homossexual não é um direito fundamental. É um baque, hein? É um baque. Eu estou checando aqui se essa notícia é verdadeira, mas a fonte dela, que é o G1 e o site Anajur, dão conta de que essa decisão, que não é tão recente assim, mas é uma decisão bastante polêmica, que eu quero avaliar. Eu já tinha recebido essa informação, mas eu confesso aos senhores que até agora não tive a convicção de que isso é um spam, ou se essa informação está deformada, mas dá conta de que o Parlamento Europeu dos Direitos Humanos reunidos entende que o casamento homossexual não é um direito fundamental, Vitorino, é uma opção das nações. Nobre advogado, vou te fazer uma pergunta de fórum íntimo, mas para todos os telespectadores. Quando eu estava entrando aqui na televisão, eu me encontrei com a vereadora Mônica Leal e disse assim: vereadora, acho que os vereadores têm que trabalhar mais aqui na nossa cidade. Porque nós estamos instituindo aqui na bancada o dia que as pessoas não vão ter mais respeito com político algum, porque é uma barbaridade. Diz assim, Chicão, tem exceções e os vereadores trabalham em Porto Alegre. Opinião tua, vereador trabalha em Porto Alegre. Vamos tirar essa exceção, vamos fazer a coisa global. Exceção é quando um não conta. O vereador trabalha para ti ou não? Não, Chicão, assim, ó, eu vou te falar com sinceridade. Te botou na Berlim. Eu conheço alguns vereadores e sei que eles trabalham. E conheço alguns que sei que mas aí estão lá pelo bife, como você mesmo disse, pelo bife, entendeu? Mas em todo o agrupamento humano, você encontra características diferentes. Se você chegar na Câmara Federal, tem deputado lá que mas assim, Vitor, nunca vai ter mudança, porque sempre tem uma exceção, concorda ou não, cara? Sim, claro. A exceção fica, mas não pode tirar o Congresso. Mas aí cabe ao eleitor. Não, o eleitor esse não existe. Mas hoje a gente está numa democracia e é o eleitor que o eleitor que fiscaliza. Mas ele votou no fulano. Muito bem, o que o fulano fez? Quantas vezes ele teve? Marcou presença? Quantos projetos apresentou, sabe, na sua legislatura? E todos nós temos acesso a essas informações? Sim, todos os sites das casas legislativas brasileiras, por uma lei federal. Mas é para eleitor, então não adiantou nada a pergunta. Mas ele tem que saber. Porque é o seguinte, o Rodrigo Maia fez toda essa barbaridade que a Carla falou, que você concorda, e ele vai se reeleger deputado federal, sei lá o que, o governador do Rio. Vai. Sim, mas isso... Que é o eleitor. O eleitor é nada a ver. Bom, mas aí a gente tem que acabar com a democracia, se não tiver mais eleição. Mas então não podemos mais reclamar. Então nós temos que aplaudir Rodrigo Maia e queremos ser Rodrigo Maia. Ensina os seus filhos a ser Rodrigo Maia. A gente poderia se juntar, fazer um projeto para acabar com a reeleição. Né? Mas quem vota Mas também tem o seguinte, né? Chegou o projeto popular das 10 medidas contra a corrupção lá no Congresso, vocês lembram disso? E eles deram uma ajeitada, tiraram as 10 medidas anticorrupção e fizeram um novo texto para, então, condenar aqueles, né, por abuso de autoridade. Eles fizeram uma transformação que no não projeto adianta inicial. nada o mimimi aqui. Chicão, tem isso também. A política, segundo os gregos, é a arte de governar pessoas com o consentimento das mesmas. Isto é Mas a isso política. servia para a Grécia, que tinha 5 milhões de habitantes naquela época. Serve para vários lugares, né? Um país muito grande tem que ser um regime ditatorial. Tu vê a China... O senhor está pregando ditadura? Total.
em homenagem à ditadura, eu tô com essa roupa camuflada. O senhor o senhor tá pregando... Eu gostaria. É mentira. Eu gostaria. É mas aquela ditadura com tanque na rua, com baioneta, fuzil... Mas aquela que dá moral... O que tu quer, uma ditadura? Mas o senhor é contra a democracia? O senhor é um antidemocrata? Mas existe democracia nesse país? Tudo bem. Então é o seguinte. Então tu pega a tua namorada ou amiga e vai passear de noite na rua da praia. Democracia é direito de ir e vir. Vamos ver se tu tem esse direito de ir e vir. Tem? Não, nem de manhã às 7 da manhã. De manhã com todo mundo na rua da praia. Essa democracia não existe. Existe pro Rodrigo Maia. E com ditadura militar, o senhor estaria falando tudo que o senhor fala aqui? Eu prefiro abrir mão do que eu estou falando, mas em prol de uma causa pública da segurança, que é mais importante que o ser humano tem. O bem mais precioso é a vida. O que adianta tagarelar e os caras roubando. Chicão, não adianta viver de lendas, Chicão. Não vive de lendas. Você acha, por exemplo, a China é uma ditadura militar. Tu acha que a China tem segurança? Tu já andou à noite em Guangzhou, em Xangai, em Hong Kong? Tem, Chicão, lá tem assalto também. Mas, Vitorino, lá quando o cara mata alguém, Venezuela, ditadura militar. Tem sempre vão falar da ditadura. Por isso que então não me fala de Rodrigo Maia. Não vou falar de Temer. Ninguém está falando em nada. Eu preciso falar de Temer. Eu tenho uma notícia maravilhosa que vai para o Vitorino. Não vai adiantar nada falar. O Vitorino ontem nos trouxe a notícia de que Michel Temer é o pior líder, com pior avaliação do mundo. 3% de aprovação. Pois hoje o marqueteiro do presidente Michel Temer, Elcinho Mouco, tem um plano audacioso pela frente para recuperar a imagem do chefe de governo pior avaliado da história do país desde a redemocratização. A meta dele, vocês vão ver, é fazer Temer, hoje aprovado por apenas 3% dos eleitores, ser bem avaliado pela metade da população dentro de 6 meses. Nossa. Qual é o milagre? Vai terminar o governo. Milagres não existem. Mentira. Que é o que estão fazendo, né? Olha o que ele diz. Abre aspas. Quando cair a trama, quando for totalmente revelada a armação que o presidente Michel Temer sofreu, com certeza o bom e ótimo e regular vai a 50% dos brasileiros a partir de abril ou maio. A verdade vence. Agora eles estão nesse mantra, a verdade vence. Tá, deixa eu dizer uma coisa. Como é o nome do moço aí? Ele é o Elcinho Mouco. É o Elcinho Mouco. É, o Elcinho Louco. Ele é bom de ouvido. Olha aqui, o seu Elcinho Louco, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Louco? Então o senhor faz assim. Louco. O senhor me explica por que o gás vai subir amanhã de novo e o gás, desde que o senhor Michel Temer assumiu, já subiu quase 40%, numa inflação anual, segundo o próprio governo, abaixo de 4%. O senhor me diz por que a gasolina, quando a dona Dilma Rousseff foi chutada para fora, a gasolina era R$ 3,12. Hoje ela é R$ 4,29. Ou seja, mais de 1/3 de aumento, 33% de aumento, num período de inflação que não chegou a 5%, segundo os números do seu próprio governo. O senhor me diz por que o seu Michel Temer, por exemplo, quer fazer a reforma da Previdência punindo exclusivamente os trabalhadores da iniciativa privada e mantendo praticamente as castas e as corporações públicas fora do projeto da Previdência. O senhor me explica, por exemplo, por que o seu Michel Temer vai na ONU e diz que o Brasil está com as contas equilibradas, quando antes de sair daqui, as contas tinham um déficit de 159 bilhões de reais. Se o senhor me explicar isso, como é que o senhor vai reverter isso até maio, eu até posso entender. Mas, por favor, assim como o seu chefe e a turminha que cerca o senhor nesse cabidão que o senhor ocupa aí, por favor, não tenta fazer a população de boba. Tá? Assim como o senhor, se conseguir me explicar o porquê de tanta denúncia, o porquê de tanto dinheiro, o porquê de tanta mala com os amigos do seu Michel Temer, as denúncias, os testemunhos, o seu Michel Temer está que nem o Lula. O mundo todo está de complô com ele, o seu Michel Temer também. Exatamente. Todo mundo está de complô com o seu Michel Temer. Então, por favor, existem momentos que o silêncio é precioso. Certamente o senhor perdeu um deles. E a arrecadação vai ser maior no ano que vem, Vitorino. Quero dar um aviso aos ciclistas e também aos pedestres para cuidar do seu bolso em 2018, porque o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, publicou uma resolução que
define as regras de multas para pedestres e ciclistas. Ou seja, se não andar na faixa de pedestre, se atravessar ali, né, no meio da rua, ou se não andar na ciclovia, pode ganhar multa. Na verdade, essas punições elas estão previstas no Código desde 1997. Código de Trânsito Brasileiro. Só agora descobriram a forma de como colocar em prática. Faltava regulamentar, mas isso aí é uma bobagem tão grande. Eu quero saber como é que eles vão fazer a fiscalização. Não é isso. Então, eu também me interessa. Eles vão cobrar. Tenta imaginar. Hoje eu conversei hoje por WhatsApp com o doutor Fábio Juliano, que é o diretor de operações da EPTC. Ele me mandou uma cópia da lei. Eu pensei, até respondi para ele, eu não queria estar no seu lugar, doutor Fábio. Como é que eles vão fazer isso? Ô Marli, tu já imaginou um azulzinho abordando um grupo de 3, 4 pessoas que atravessou fora da faixa? Eu quero Não tem como, hein? A identidade de vocês, o nome, o endereço, exatamente. o CPF, não sei o quê. E assino recebendo a multa. Gente, Como vai conseguir vai fazer ter isso? azulzinho apanhando todo dia. Verdade. Olha que lei boboca que inventaram. Eu acho que tem que haver punição? Tem. Mas não pode simplesmente atirar no colo dos departamentos de trânsito, regulamentar e aplicar isso. Como é que eles vão aplicar isso? É praticamente impossível aplicar essa lei. Esse tal de CONTRAN é um cabide de emprego, um bando de burocrata que não sabe nada, que não faz ideia do que acontece nas ruas. É mais um cabidão lá em Brasília que só pensa em dinheiro. Mais uma forma de arrecadar. Mas se caso conseguirem aplicar essas multas, então os pedestres eles ganham multa de R$ 44,19 e os ciclistas de R$ 130,16. Agora, como vai ser aplicada essa multa? Como é que vão cobrar? O pessoal das procuradorias. Capítulos. As procuradorias dos municípios estão pensando assim, pô, como é que a gente vai cobrar isso? Não. Vai receber 10 mil multas aqui, tem que executar. Aí vai a procuradoria ter que executar. Vamos arrumar gente para fazer tudo Marli Barcelos. Não, eu estou a cada 2, 3 meses, eu recebo um carinho da senhora Dona Marlene Sauer, que eu não conheço pessoalmente, e ela sabe que eu sou um apaixonado por livros e me manda 3, 4, 5, 10 livros e tal. E hoje eu recebi um livro que foi escrito pelo João Vicente Goulart, que todo mundo sabe que é o filho do Jango, Memórias de um Exílio Sem Volta. Eu vou mostrar a capa, porque eu quero ler apenas um pequeno trechinho. Eu já consegui ler algumas páginas hoje à tarde, porque fiquei absolutamente curioso com esse livro do exílio no Uruguai. Ele foi menino, estudou no Uruguai, o João Vicente. O João Vicente. Eu vou tirar aqui, porque tem um trechinho aqui que eu separei, que eu quero ler para vocês, que é rápido. De mim. O João Vicente. Bom, ele diz o seguinte: os militares, isso o Jango dizendo, se revoltaram contra o meu governo por eu ter tentado mudar a proposta acadêmica do ensino brasileiro através de uma educação mais solidária. Darcy Ribeiro, junto com Paulo Freire e Anísio Teixeira, queria dar um sentido mais humanitário e coletivo à educação no Brasil e propusemos então uma reforma educacional. Pergunto, João Vicente, ao presidente Jango, já destituído: filho, a educação é o maior bem social que um governo pode legar ao seu povo. Queríamos que ela fosse um instrumento de luta e avanço social das classes menos favorecidas para que pudessem ter mais chances e oportunidades iguais a dos abastados. Isso aí ele queria dizer que... Pensamento socialista. Isso aí o Vitorino tem toda a razão. Totalmente. Mas era um pensamento daquela época. E com isso ele foi taxado de comunista e por isso os militares, por causa disso, tiveram o apoio dos Estados Unidos, que já estava disposto a mandar um porta-aviões para o Rio de Janeiro. E tem algumas fotos aqui, uma das fotos da Maria Tereza. Eu não sei se vai conseguir captar essa primeira foto aqui. A Maria Tereza Goulart era linda. Hoje ela era uma senhora com seus 74, 75 anos de idade. Ela aparece de maiô ali, linda. Eu não conhecia esse livro. Eu ouvi falar, mas não me havia alentado, ter tido a oportunidade de comprar esse livro. Eu agradeço a dona Marlene, eu vou ler o livro, já li algumas páginas hoje, vi todas as fotos, porque isso é a história do Brasil. Não interessa o que lado ele era. Ele era um homem milionário, um homem dono de fazendas no Uruguai, dono de fazenda em São Borja, dono de fazenda na Argentina. Ele era um grande vendedor de gado, ele era um grande fazendeiro, a bem da realidade. E ele foi deposto. Era um governo
em que ele foi votado vice-presidente, ele recebeu votos para vice-presidente, porque naquela época a eleição no Brasil era dividida, votos para o presidente e votos para o vice-presidente. Ele foi eleito duas vezes, na época do Juscelino e depois na época do Jânio Quadros, quando o Jânio Quadros faz aquela famosa carta, depois tomar uma caninha. O Jango foi um péssimo presidente. Quem? O Jango. Mas o Jango nunca aspirou a ser presidente da República. O Jango queria ser vice-presidente da República, integrado ao projeto educacional, junto com Darcy Ribeiro, que foi o seu ministro da Educação. O político ia entregar isso aqui para Fidel. Isso aí estava na cara. Estava na cara. Bom, esse é o seu pensamento ditatorial, né? Esse é o seu pensamento. E o filho dele não gostava de mim, sabe por quê? Por quê? Por causa que ele foi noivo de uma mulher chamada Rita de Cássia Silva, que morava em Santa Maria, que era apaixonada por mim. Porque a minha família é de Santa Maria. Com toda a grana dele, com toda a papapá, ele não conseguiu frear a paixão da mulher. Quantos anos tem? E ela, o que aconteceu? Ela largou ele? Não, ela ficou com ele, porque ele quer queria casar. O cenário que se tinha, e que levou a esse desenlace, o Marne... Eu tô falando... O Marne relatou... Mas, Chicão, é muito mais interessante que a tua... não, interessante, eu tô falando do bababá. Vamos pro Temer, vamos agora falar de STF, eu vou boicotar. Nós estamos aqui também tem direito. Ninguém está interessado nas suas aventuras. Não, é só as coisas chatas. Não é questão de chato. É que você tem que dar notícia pro telespectador. Ninguém está interessado nas suas aventuras sexuais. Olha aqui, ó. Se a mulher de João Vicente Goulart era fina, apaixonada por mim, seria legal? Vamos deixar bem claro. E isso é interessante. Eu não acho que isso é drops de interessante. O que mudou? Mas daí continua. O que mudou a história do Brasil? Vamos lá. Olha aqui, ó. O cenário que nós vivíamos, Marne, era bem mais gravoso, Marne. Era bem mais gravoso. Nós vivíamos um cenário de greves. Ao qual nós estamos nos assemelhando. As corporações... Estamos revivendo o processo as corporações se apoderaram do poder público, o pensamento socialista, ou seja, o Estado tem que pagar tudo, tem que me dar tudo, eu quero tudo do Estado. O Estado é o provedor. Nós estávamos num cenário absolutamente corroído por esse pensamento. Eu acho que o presidente João Goulart errou quando deu ouvidos ao Darcy Ribeiro e ao Paulo Freire, porque introduziu um pensamento socialista como esse nas escolas, num período tenso em que vivíamos, onde o comunismo avançava. Eu não sei se o Brasil ia virar comunista, mas a ideia do socialismo assustava, porque os discursos nas ruas eram: as grandes propriedades serão partilhadas entre os trabalhadores, as indústrias vão pertencer aos trabalhadores e eles vão gerir as indústrias. Como assim? E o direito à propriedade, sabe? E o avanço desse discurso e a inanição do João Goulart, porque o João Goulart se tornou, como você mesmo disse, ele assumiu uma inanição. Deixa eu falar? Existe uma palavrinha na língua portuguesa chamada antinomia. Antinomia significa dois pensamentos, duas ideias absolutamente críveis. Sob o lado socialista, vamos ser práticos, essa não era uma ideia de repartir a sociedade, de dar àqueles menos abastados a oportunidade de estudar, dar àquelas pessoas que não têm condições a oportunidade de ter alguma coisa? Isso é ruim? Sim, mas eu estou falando, só um pouquinho. Eu estou falando um aspecto crível, sim, ou não? Sim. E esse outro aspecto que o senhor falou, dentro da ótica americana imperialista, uma coisa absolutamente certa. Como bom socialista, eu entendo a sua posição. Pois então. Só que uma coisa é a implantação do socialismo, o Estado provedor, tal qual a Carla disse. A outra coisa é você criar possibilidades, você criar alternativas, programas sociais não assistencialistas, programas sociais voltados à evolução do tecido social. Traduzido bom português, não dá o peixe, ensina a pescar. Muitos. Olha, um socialista conhecido, que é meu amigo pessoal, o deputado Pedro Ruas, de quem eu gosto, é meu amigo. Ele é socialista, é um homem de esquerda, ele assume isso. E daí? Ele disse uma coisa muito interessante uma vez no meu programa, que eu passei a admirá-lo também por isso. Tem gente que eu critico às vezes em algumas coisas, certamente... Eu critico porque ele trocou o nome ali da avenida. Aquilo ali eu achei que não tinha nada a ver. Mas o deputado Pedro Ruas disse o seguinte: a ideia do verdadeiro socialismo não é dar, é dar oportunidades iguais. Com certeza. E nesse ponto eu tenho um conceito, na minha opinião, o meu conceito em alguns pontos
se aproxima do socialismo. Por exemplo, eu acho que escola pública e universidade pública é para pobre. Tem que ser para pobre. Quem pode pagar, tem grandes universidades privadas no Brasil. Mas esse era o princípio. Sim, mas o que acontece? O Darcy Ribeiro, a quem o senhor agora diz que não. Não, o Darcy Ribeiro é socialista. Mas o Darcy Ribeiro é uma pessoa pobre. Ele era não tinha nada, ele tinha um apartamento em Copacabana que eu conheceu. Mas é o que não acontece com os outros. O Aécio tem, mas um apartamento de 20 milhões de reais. Exatamente. É isso que interessa. Tá, mas o que tem a ver o pensamento com a propriedade pessoal? A condição econômica pessoal. O cara que criou o comunismo era um bêbado sujo que não tomava banho e vivia às custas da mulher, o Karl Marx. Não, ele não vivia às costas da mulher. Ele vivia nas costas do Engels, que era o Friedrich Engels, que era o amigo dele e que editou. Esse cara criou o comunismo. Vitorino, comunismo é uma coisa superada. Se fosse maravilhoso, a Rússia hoje seria a maior nação da Terra. Não é. Eu estou falando que tem algumas ideias. Algumas ideias são boas e outras são ruins. Outras são ruins. O capitalismo, algumas coisas são boas e algumas coisas são ruins. Por isso que eu falei antinomia. Mas tu fugiu do assunto. Eu não fugi, o senhor é que fica tangencial. Nós estamos dando o cenário, da deposição do João Goulart. Nós estávamos dando o cenário da deposição do João Goulart. O cenário da deposição do João Goulart é esse. E outra coisa, esse negócio de ficar tirando pedra nos militares, criaram a Comissão da Verdade aí, né? Totalmente criada pela esquerda, que estava no poder, que tinha isso e aquilo. A Comissão da Verdade pesquisou, estudou, investigou, acharam 268 mortos pela ditadura. Na Venezuela, no protesto da juventude, 170. No ano passado foram 170. Em 4 dias de protesto. Também é uma ditadura, mas é uma ditadura de esquerda. Sim, é isso que eu estou dizendo. Chamar a ditadura brasileira de ditadura sanguinária é de uma Mas eu nunca disse isso. Não foi o senhor que chamou, mas tem gente que chama. Tá bom. Que foi uma ditadura sanguinária. Foi uma ditadura, toda ditadura é dura, teve mortos, devemos lamentar os mortos, devemos evitar. Mas houve mortes dos dois lados. Mas daí com certeza. Mas daí é querer trazer a ditadura brasileira criminalizando, demonizando as Forças Armadas. Mas o senhor já está tergiversando, nós não estamos falando disso. Não, é que eu estou falando que a deposição do João Goulart tinha um cenário propício à sua deposição. O João Goulart estava de braço cruzado, ele estava inerte. Ele perdeu apoio político, perdeu força política. Os protestos nas ruas, as corporações faziam uma bagunça, uma esculhambação. É o direito do trabalhador, é o direito não sei de quê. Aí quando começou a aparecer bandeira vermelha... O Brasil vivia um momento especial. Hoje nós não temos mais condições de existir um golpe militar no Brasil. Não tem mais condições de existir essa coisa chamada golpe militar. Eu não apostaria nisso. @Atualidades Pampa. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo José Eduardo Alvarez, Dudu Alvarez, 42 anos à noite, o homem que mais teve mulher no Rio Grande do Sul. 1.251 namoradas. Esse é o cara. Facebook.com/atualidadespampa. Nossa foto já está disponível, as pessoas já estão curtindo e a gente agradece o carinho da Tayane Pina, linda bancada, adoro, beijos. O Roberto Martinez, vocês são show. E o Everton e outros telespectadores perguntaram: por onde anda Magda Beatriz? Magda Beatriz está em Gramado, apresentando o evento, mas retorna na segunda-feira. Segunda-feira, time completo. Ou tu sai de férias segunda? Não, só dia 9. Então time completo na segunda-feira. A senhora me permite fazer uma pergunta para o senhor Chico Altofani? Claro, vai continuar com o mesmo assunto. Não, eu só queria mandar um abraço para a menina Sara. Hoje ela estava de moto, de carona com o pai dela, me atacou na rua para dizer que gosta muito do povo. Até levei um susto para um cara de moto do meu lado. Um abraço, eu não sei o nome dele, mas a menina Chico Altofani, o senhor falou que o Dudu Alvarez teve 1.200 e tantas 51. mulheres. Quantas mulheres o senhor teve? Não sei, querido. Teve um ano que eu tive 100. Era 99, mas uma a cada 3 dias. Eu queria bater uma mística que o Júlio Iglesias dizia, que eu conhecia ele no corte. Que ele trocava de mulher de 3 em 3 dias. O senhor está sendo deselegante dizendo isso. Por que como falar de coisa boa aqui? O programa não pode falar de coisa boa, de bom vivante, tem que falar só de coisa ruim, de coisa feia, bababá. Eu não estou dizendo. A gente mescla. Esse é um programa de notícias. A gente mescla. Isso aí não é notícia? Entretenimento. Notícia? Mulher que tu pegou é notícia? De coisas engraçadas. O Dudu, o cara que mais ganhou mulher no Rio Grande do Sul, não é Sabe notícia? que isso
Chicão Tofani com meio metro a menos. Isso Dudu, ele te ofendeu. O Chicão Tofani com meio metro a menos que tu é, Dudu Alvarenga. Tu que fala tão bem do Vitorino, que é um grande advogado. Dudu Alvarenga, que é amigo de Marcos. Não tem festa agora mais pro Vitorino. Tá bloqueado das festas. Mas, ô Vitorino, essas notícias aí de quantas pegou, não pegou, isso era notícia quando eu tinha 17 anos. É porque agora ninguém pega nada, né? Não, né? Porque isso é coisa de adolescente, não é coisa de um senhor da sua idade. Mas é 60 anos. Chico, agora vai ter que te recompensar. Não, querida, é que eu sou um cara tão elegante. Um homem formado, pensando em bater o número de quantas pegou. Ai, pelo amor de Deus. Eu tô Sabe o que é, gente? Não tô errada, eu vou dizer a palavra gente, que eu acho mais brega que tem, falar com alguém, gente. Nunca digo isso. É que nós estamos vivendo numa época onde que tem que ser, tudo tem que ser feio. A mulher tem que ser feia, tem que ser tem que pegar um por ano, ou Vitorino, um a cada 2 anos. Ou 3. Ou 3, entende? E o cara não pode ser o cara, não pode ser nada, não pode ser. Que coisa. É que homem de verdade pode pegar. Homem de verdade pega uma mulher por agora há 20 anos. Homem de verdade que nem pega. o Kenny Braga. Posso falar? Homem de verdade pega, só que não sai falando por aí. É isso. Não sai precisa esfregando na cara dos outros, divulgando Concordo. pra se exaltar. Ai, pelo amor de Deus, isso é coisa de menino. Vitorino vai concordar comigo nisso. Mas eu sou um menino. Não, tu é um menino, já é formado e já tá passando a hora. O Chico, eu ia dizer o João. Passando a hora. Pode pegar namorado dela, amigo dela e vão comigo pro mata-mata na noite aí pra ver. Existe atrás de mim uma lenda, uma grife, estilo Dolce & Gabbana. Meu nome é Alberto Francesco Tofani. Situação atual do Brasil, mudando de assunto. O nome alemão não tem mais? Ônibus. Alemão não ganha ninguém, alemão. R$5. Ônibus. É o lítio. Olha, Baita viado. dá pra prestar Não, o atenção. Vitorino não disse isso. Falou um dia. Falou um dia. Situação atual do Brasil. É uma piada. Ônibus R$5, gasolina R$4,30. A pé, fica sem o celular. De bike, levam a bicicleta. Saiu de carro, multa. Fica em casa, energia vem altíssima. De qualquer forma, você será Milton assaltado. Silva, essa Jéssica tem mente de 80 anos. E aí Tá. Pergunta pra uma mulher de 80, pra uma de 15 se não concordam comigo. Que mente de 80 anos, por favor. Isso é realidade. É feio. Aí o seu Michel Temer, diante dessa... Esse programa é genial, botou na Tem 80 anos. Genial. Aí o seu É a mistura que faz, é o tempero especial desse programa. Aí o seu Michel Temer, com passagem não sei quanto, gasolina não sei quanto, vem e diz, não, o país está crescendo, está se desenvolvendo, o país está indo para o lugar, eu sei para onde está indo, para que lugar está indo o dinheiro. Agora, Vitor, com todo respeito a você, a Jéssica, a bancada, o Michel Temer, com 75 anos, a mulher dele com quantos anos tem? Quantos anos tem a mulher dele? 40. Não, 31 anos, 32 anos a Marcela. Isso aí é agora. Tablita que tem. Se é pra Jéssica, isso é um absurdo. O presidente. Não. É o nosso. Olha só. Aí tá, ele não faz dele nada de bom, na minha avaliação, só porque ele tem uma mulher mais nova. Não muda faz nada. dele, não muda nada. Não muda Se nada. tivesse uma Concordo pele, com a trabalharia mais. Carla. Qual é a Talvez atuação? tivesse alguém do lado que fosse mais experiência, que tivesse uma voz mais ativa com relação a ele, que desse bons conselhos. Eu não fico brava com ela, porque ela é muito bonita. Qual é a atuação? Tá. Esquece a minha beleza, tá? homem Vai querer o quê? Vou querer o Simplesmente conteúdo? pensa no que eu estou dizendo. Não, isso não interessa. Não vai mudar, hein? Dá Não pra me falar, importo, mas- não me importa se Conteúdo um homem de Vitorino. 70 anos está com uma mulher de 20 anos. Isso não me Não, tu quer um importa. cara de 70, Existe uma amor. mulher de 65. Existe amor entre pessoas de idades diferentes. O que eu estava falando é de um homem da idade dele esfregar e falar para todo mundo, esfregar na cara de todo A mundo. senhora se falar para todo apaixonaria mundo por que um pega homem de milhões 75 mulheres. anos? Acho que isso não muda nada e não faz ele mais homem. apaixonaria por um homem de 75 anos? Foi a pergunta do Não Márcio sei, Barcelos. por que não? Pelo conteúdo, acho que sim. Por que não? Não, Se eu eu tivesse um interesse, uma atração, homem por que engelhado? não? Olha, o meu sogro, eu não sei a idade dele, mas ele não tem 70 anos. Ele faz academia, é bonito, é bombado, não é bombado, né? Mas ele é bombado, é tudo bonitão, pequenininho. é conservado. Existem muitos homens de 70 anos que também pensam na sua saúde. Por que não? Tá, agora a diferença. Assim como tem mulheres de 50, Cadê? 55 anos que, Cada vez mais. tem namorado de 30 anos. Qual é o Exatamente. problema? Bancando a operação. problema. Qual é o problema? Bancando o Olha, celular, a gasolina. não é bem assim. Comprando
comprando uma roupinha aqui, papapá. Gente, agora vamos dar uma seriedade pro programa, trazer um pouquinho de seriedade e as notícias, né, de Santa Cruz do Sul. Só disse a verdade. Hoje pela manhã. Essa foi demais, essa aí. Essa foi demais. Santa Cruz do Sul. Uma quadrilha que vinha sendo investigada desde 2013 pela polícia e hoje, então, eles desarticularam essa quadrilha e encontraram dentro de um apartamento de um estudante de engenharia um arsenal, um verdadeiro arsenal. 15 fuzis, 21 pistolas, avaliada em 3 milhões. Essa quadrilha, que está consolidada em Santa Cruz do Sul desde 2013, sempre dominou o tráfico de drogas na cidade e arredores e decidiu expandir os negócios. Na metade desse ano, eles resolveram ganhar outros mercados, Quando eles propuseram aos bicheiros e donos de máquinas de caça-níquel um acordo pela manutenção da paz. A facção queria receber 650 mil em parcela única e mais 10% dos lucros mensais. Em contrapartida, o que eles ofereciam, Marne Barcelos? A segurança. Os operadores de jogos ilegais que resistiram à oferta tiveram as casas atacadas por tiros de fuzil entre o fim de setembro e o início deste mês. Foram 3 ataques que não deixaram feridos. Esse estudante tem 26 anos, se chama Jerônimo Lopes, frequentava a alta sociedade, era exatamente estudante de engenharia e o delegado Menezes não sabe quando ele começou a ter relação e ele ganhava com quanto por mês? 10 mil reais. Isso aí. Para guardar o armamento dentro do apartamento, porque guardando ali, eles tinham um disfarce, Ele era o laranja deles, na verdade, Ele vai ver o que é a laranjinha dele. Ele foi preso em flagrante. O homem acima de qualquer suspeita. Exatamente isso. A ideia dos traficantes era isso. Era alguém acima de qualquer suspeito. Um estudante, acadêmico, jovem, que não tinha folha corrida policial, não tinha nada. Era uma coisa... É o último suspeito, É o último cara que eles iam investigar. O último cara que eles iam investigar. Agora, tem uma coisa que me deixa muito preocupado, que é o fato de que as decisões agora envolvendo a coisa da justiça e a iniciativa da polícia colide com uma disputa de poder de bastidores. A ideia de dar aos delegados o direito de prolatar uma medida provisória, uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, está gerando uma briga que promete desdobramentos que vão além da aprovação do projeto que lhes dá essa prerrogativa. Os magistrados não estão aceitando e acham que isso é perda de poder, está se retirando uma autoridade exclusiva da magistratura, que é prolatar uma medida protetiva, decretar uma medida protetiva e se entregando aos delegados. Os delegados alegam que isso é uma necessidade logística e operacional, porque é cada vez maior o volume de agressões às mulheres e as delegacias de mulheres estão cada vez mais lotadas. Eu lembro que eu conversei algum tempo atrás com a então titular da Delegacia da Mulher, a doutora Rosane Oliveira, e ela disse que gostava de 20 a 25 medidas protetivas por dia. Tamanha é a violência que a gente presencia aqui. E ela chegou a dizer, muitas vezes, tem mulheres que eu não deixo sair dentro da delegacia, porque pelo quadro relatado pelas pessoas envolvidas... Ela vai ser morta. Ela vai morrer, ela vai chegar em casa e vai morrer. Bota o pé pra rua e morre. Eu conheci uma delegada também numa viagem que fiz, ela é do Ceará e estava visitando Gramado. E eu peguei o ônibus junto com ela e a gente foi conversando. Eu sou delegada, ela era bem bonitona, me contou vários casos. Entre eles, de uma mulher que ela teve que pagar hotel e tudo mais, porque se aquela mulher continuasse na casa dela, ela ia morrer. E a delegada não conseguia acessar a justiça, porque não se tem tempo, de chegar até o juiz e de o juiz dar a medida protetiva. Então, tu acha que é importante que realmente o delegado tenha essa incumbência? Olha, nessa discussão eu tenho um lado.
Eu acho que sim, especificamente em relação à violência da mulher, eu acho que tem que se conceder ao delegado a autoridade para adotar medida protetiva. Porque ele está ali, né? Temporária. Olha, tem que ser mais rápido. Mesmo que seja uma coisa, Mari, mesmo que seja uma coisa temporária. Olha, o delegado tem 3 dias, 72 horas. Dá tempo de acessar o juiz, coisa e tal, O judiciário se defende, dizendo que tem juiz plantonista, que o juiz avalia, que muitas vezes tem excesso de trabalho. O problema é que a vida de um ser humano não pode ficar. E que a mulher não vai ter acesso ao juiz depois disso, não tem continuidade. O delegado não vai parar nele. Vai informar o Ministério Público, a Defensoria Pública. O processo não fica parado na mesa do delegado. Exatamente. O delegado conclui o inquérito e encaminha para o Ministério Público para denúncia. Então, assim, eu, nesse caso, eu tenho um lado e eu estou do lado dos delegados. Eu acho que os delegados, olha bem, medida protetiva específica com base na Lei Maria da Penha, voltada às delegacias que fazem plantão e atendimento à violência doméstica contra a mulher. Bem específico, tá? Bem específico. Medida protetiva para a mulher. Vou te fazer uma pergunta, tá? Ainda no judiciário. Tu estás do lado de Luiz Roberto Barroso ou de Gilmar Mendes? Falando no episódio de ontem, né? Que teve uma grande discussão forte entre os dois, né? E que o Barroso disse que o Gilmar Mendes é leniente com os crimes de colarinho branco e que falta com a verdade. Eu queria que ele falasse alguma novidade do ministro Barroso. Nós temos o vídeo? Nós temos o vídeo disponível para passar. Vamos então assistir o vídeo. Assistam e façam seu julgamento. Relator de um processo contra os depósitos judiciais e mandei sustar a transferência para o Rio de Janeiro. Por conta de todas as coisas. Mas se diz, olha, aí a prova de que falta criatividade ao administrador é o caso do Rio de Janeiro. Gente, citar o Rio de Janeiro como exemplo. Deve achar que é Mato Grosso. Não, é o Rio de Janeiro mesmo. Onde está todo mundo preso. No Rio não estão. Não, mas sim, aliás, nós prendemos, tem gente que solta. Veja o caso. Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu. Porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Tem sim. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, tá sempre com ódio de alguém, tá sempre com raiva de alguém. Ministro, um argumento, eu pediria que a gente o mérito do argumento. Voltasse ao julgamento do caso, por favor. Só queria lembrar que os embargos infringentes do Zé Dirceu foram decididos aqui. Ministro, se pudesse voltar ao caso do Tribunal de Contas, este é o caso em julgamento. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Zé Dirceu permaneceu preso sob minha jurisdição, inclusive revoguei a prisão domiciliar porque achei impróprio e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Quem decidiu foi o Supremo. Aliás, não fui eu, porque o Supremo tem 11 ministros. E, portanto, a maioria entendeu que não havia o crime. E depois ele cumpriu a pena e só foi solto por indulto e mesmo assim permaneceu preso porque estava preso por determinação da 13ª Vara Criminal de Curitiba. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que vamos voltar, por favor. Presidente, mas então eu dizia que o exemplo que citaram...
Marco Aurélio Melo hoje já se manifestou, ele que também não gosta de Gilmar Mendes. Apenas para lembrar, para não perder o rabicho ali, apenas para lembrar que a segunda turma é aquela turma que pertence a Gilmar Mendes, Toffoli e Lewandowski, que solta todo mundo. Exatamente. É a segunda turma. Foi solto portanto, o Zé Dirceu foi solto, não foi pelo ministro Barroso, foi solto pelo Gilmar Mendes e a segunda turma. Eu sou fã do Barroso. Eu sou fã do Barroso. Hashtag somos todos do Barroso. Fã não sou, mas nesse caso eu estou do lado dele. Agora, quero lembrar uma coisa. Nós já temos 3 votos. Falta só 2 para nós tirar o Gilmar Mendes. Só 2? Sim, nós temos o Marco Aurélio Melo. Eu acho que até o final do o Marco Aurélio Melo, vai. o Luiz Fux e agora o Barroso. Já está, digamos assim, 7-3. Estamos nos encaminhando, tomara para chutar o Gilmar Mendes para fora do STF o mais rápido possível. Isso é uma lei do pensamento positivo. É a lei do Exatamente. Vamos ver se funciona, né? Faltam só 2 votos para gente. É o mesmo pensamento que o Lula está tendo. Ai, meu Deus, que medo. Boa noite, Carla. Rio Grande se vangloria de ter os melhores políticos do Brasil. Ex-governadora Ieda Crucius, na votação do processo contra Temer, não fez valer a nossa história. Pior que votar a favor de Temer foi a atitude da ex-governadora, que se omitiu e não compareceu à votação. Boa noite, Dilon Camilo. Aliás, hoje, vamos dar uma relaxada de novo aqui no nosso programa. Hoje tem devassa especial aos telespectadores do Atualidades Pampa. Amanhã, olha só, amanhã, a partir do meio-dia, a gente tem um encontro marcado. É dia de Oktoberfest no chalé da Praça 15, que fica em frente ao mercado público. Aqui, você sabe, em Porto Alegre, né? É um buffet típico alemão, bandinha alemã, chopp muito gelado. Serão algumas das atrações que estarão te esperando. Venha fazer parte dessa festa. Hoje a gente vai sortear 2 vouchers no valor de R$100. Não esqueça de enviar a frase correta com o seu nome completo, o RG ou o CPF. Quem vai fazer a frase hoje é a nossa mascote, Jéssica Weber. Mascote é bom. Que bom, muito obrigada pelo mascote, Carla. Oi, hoje é que eu tô rindo porque eu tinha feito uma frase e aí eu pensei em outra frase inspirada no programa de hoje. Ela então vamos lá. Eu esqueci de avisar que é uma pelo atualidades@pampa.com.br. Né? Um vencedor vai ser pelo e-mail e o outro vencedor, o Vitorino vai estar ali, ó, administrando o WhatsApp. O outro vencedor tem que mandar a frase para o WhatsApp. Se quiser tentar as 2 coisas, pode tentar, mas eu acho que tem que tentar uma para conseguir. Já tô de olho aqui. Então vamos lá. Prepara o dedo então, porque a frase é a seguinte. Não me julguem. Homem que é homem só conta as devassas que consome. Ai, meu rim. Mas você foi pra mim, então. Claro, o dedo travado. Pra homem que é homem, só conta as devassas que consome. Muito obrigado, dona Jéssica. Não, essa frase não foi pra ti só, Chicão Tofani. Foi pra muitos homens que pensam da mesma forma. E é errado, a gente tem que abrir os olhos de vocês. As mulheres não acham isso bonito. Ela é uma graça, né? Ela é uma graça. Aliás, hoje a gente tem um aniversariante especial, Marne Barcelos. Nós temos muitos aniversariantes especiais. Eu não vou vir no meu aniversário. O primeiro aniversariante, o grande compositor italiano Nicolau Paganini, está de aniversário hoje. O presidente dos Estados Unidos, cuja efígie está lá no Monte Rushmore, em Dakota do Sul, o presidente Theodore Roosevelt, que assume com a morte, com o falecimento do presidente. Naquela época ele era vice, foi o mais jovem presidente da história dos Estados Unidos. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Eu acho que não há um brasileiro que não conheça a história de Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere e assim por diante. Foi um verdadeiro gênio esse nordestino. Harry Saltman, que foi um cineasta canadense que produzia muitos filmes B. Carlos Andrés Pérez, que foi presidente da Venezuela, na época que a Venezuela era diferenciada de hoje. Jean-Pierre Cassel, ator francês. Meu querido amigo Peri Ribeiro, uma das vozes mais bonitas da música popular brasileira. Viveu muitos anos nos Estados Unidos, mas principalmente no México. Filho de Erivelto Martins e de Dalva de Oliveira. Peri Ribeiro, foi um grande cantor. E aquele que já recebeu o voto do senhor Vitorino,
chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje completa 72 anos de idade. Ele continua gritando, falando, asseverando que vai ser o novo presidente do Brasil. O senhor acredita nisso, senhor Vitorino? Tomara que não. Eu já tenho uma vencedora aqui. Mas eu não terminei ainda. Não terminei. O Jader Barbalho também está de aniversário hoje. O Roberto Benigni, ator e cineasta, que fez aquele grande filme que recebeu o Oscar, A Vida é Bela. Eu não gostei desse filme. Ai, filme eu achei é bonito. bela. Adorei. São esses os aniversariantes de hoje. Olha, nós temos as duas vencedoras. São duas mulheres que venceram o prêmio da Devassa. Uma delas é a Franciele, que escreveu aqui para o WhatsApp, e a outra é a Marilise Ramos Garcia. Então, as duas vencedoras da noite. Oi, Carla. O que significa no STF primeira e segunda turma? Um abraço, Sadi Garcia. Eu achei bacana essa pergunta porque as pessoas estão se interessando. Eu também não sei o que significa. Primeira, porque o STF ele é composto de 11 ministros e tem o pleno, né, o plenário, que é onde eles se encontram e todos estão juntos para uma determinada votação. Mas ele também é dividido em duas turmas, a primeira turma e a segunda turma. Então, esses ministros, eles compõem ou a primeira turma ou a segunda turma. E algumas, por exemplo, algumas ações vão direto para a segunda turma, como essa que o Gustavo relatou. Então, em alguns momentos, não é o STF como um todo que decide a matéria, e sim uma determinada turma. Essa que concedeu o habeas corpus para José Dirceu faz parte da segunda turma, que quem compõe, um deles é Gilmar Mendes. Expliquei bem? Meu caro colega. Bem explicadinho. É que o pleno depende da matéria para ser levado ao pleno. Precisa passar por um processo de admissibilidade para que a matéria vá ao pleno, ou seja, todos os ministros se reúnem e decidam sobre a matéria. Normalmente elas são decididas pelas turmas e o recurso é o recurso de levar ao pleno, mas deixar bem claro, passa por um mecanismo de admissibilidade, que é daquelas coisas internas lá do STF que se decide se pode ou não pode. Tem uma coisa que me parece evidente aqui no Brasil, viu, Mário? Que é a confiança no governo. Com esses números que tem, nenhuma. Nada, zero. O dólar, tinha gente apostando que o dólar ia ficar abaixo de R$13, ia virar o ano abaixo de R$13. 3,34 fechou hoje e sofrendo pressão. Sofrendo pressão. As pessoas não estão acreditando no que o senhor Michel Temer consiga fazer alguma coisa interessante. Não tem nada. Porque ele está literalmente de joelhos para o Congresso. E para o senhor Rodrigo Maia. E o Congresso, sim, leia-se Rodrigo Maia. Claro. Ele está literalmente de joelhos para o Congresso, na mão do Congresso, só consegue se manter no poder hoje pagando muito dinheiro, ou seja, liberando dinheiro para emendas e obras que a gente sabe o que vão virar. Mas o mais triste de tudo é o seguinte, é que ele não encontra apoio e as medidas que, segundo os economistas, seriam necessárias... Como a reforma da Previdência? Sim, mas a reforma da Previdência não é uma necessidade. A reforma da Previdência é uma besteira. A reforma da Previdência tinha que ser tomada com um outro perfil. Isso que estão propondo não é a reforma da Previdência. Isso que estão propondo é um massacre de uma geração inteira de trabalhadores da iniciativa privada. E eu acho engraçado que os sindicatos estão tudo de braço cruzado. Os sindicatos estão preocupados, sabe com o quê? Com as renegociações salariais, porque aí eles vão colocar uma contribuição agora e os tribunais que adoram, como o nosso aqui, que adoram o sindicato, vão tornar aquela barbaridade legal. Então, assim, o que nós temos aqui é um cenário que se aproxima, digamos assim, de um processo de debandada, porque se a esquerda, Marlene, ganhar força no ano que vem e houver a mínima possibilidade da esquerda vencer a eleição, nós estamos a caminho do caos econômico. Ô, Vitorino, tu viu a pesquisa que saiu da FEComércio Rio de Janeiro em parceria com a Ipsos? É Ipsos o nome? Ipsos. Da empresa de pesquisa. 42% dos brasileiros não sabe nada sobre a reforma da Previdência. As pessoas 29% estão acompanhando superficialmente e 29% afirmam estarem cientes das novas. Quer dizer, afirmam estar cientes, mas não estão. Afirmam estar. Agora, se estavam mesmo ou não, ninguém vai saber. Ou seja, o pior presidente da história do Brasil, e eu disse aqui, o Michel Temer estava fazendo força, ele vai ganhar esse título. O pior presidente da história do Brasil vai fazer uma reforma que exige
credibilidade, uma reforma que exige diálogo, vai fazer uma reforma voltada exclusivamente ao mercado financeiro e aos interesses do nosso glorioso ministro Meirelles, porque é o Meirelles que está por trás de tudo isso. E não vamos esquecer, os interesses do seu Meirelles não são os interesses da nação, do trabalhador. O seu Meirelles é um economista, é um técnico que enxerga lucro. Ele é um homem que tem origem no sistema financeiro, é um homem que vem de banco. Ele não tem a mínima visão social, o seu Meirelles. Falando em sistema financeiro, tem muita gente que pergunta através, nem na foto de hoje, eu estou falando na foto de ontem, as pessoas se manifestam e perguntam sobre a poupança. Vale continuar investindo na poupança ou não? Péssimo negócio. Eu vou ser honesto, a melhor poupança que tem hoje, a verdadeira poupança hoje é do Sicredi. Porque o Sicredi tem a distribuição de dividendos, as pessoas participam, passam a ser associados. Agora, essa caderneta de poupança comum, com as regras do governo, ele vai perder dinheiro. E o pior negócio do mundo é o cheque especial e o cartão de crédito para quem não paga. Esse é o pior negócio do planeta. Esse é criminoso. Isso é um assalto. É um assalto. Marco Ribeiro, boa noite. Esse programa é uma aula. Estão todos de parabéns pela excelência e imparcialidade. Forte abraço e sucesso. Marcos, secretário executivo, Novo Hamburgo. Desculpa te interromper, Carla, mas eu quero mandar um beijo para a Amélia, que assiste o programa sempre. Ela é amiga da minha mãe. Ai, manda um beijinho pra minha amiga lá. E também pra Clara e Terezinha e pro esposo dela, o Aurélio. Ó, um beijo pra todos vocês. Tem um e-mail aqui pra ti. Pra mim? Boa noite, Carla Krieger e bancada inigualável. Só vou falar uma coisa pra Jéssica Weber. É linda e inteligente, mas acreditar que uma mulher top, como a do Michel Temer, está com ele por amor... Tu acredita nisso? Que feio isso, por que não? Eu acredito e sei que existem muitas mulheres interesseiras que se aproximam dos homens, assim como os homens também são interesseiros, mas também pode ter amor, também pode ter interesse físico, outros tipos de interesse. Eu não acredito muito nesse amor. Mas sabe que eu acho que ela tem razão? Tem razão. O amor ali não me convence. Mas Vitorino, eu acho que a Jéssica tem razão. Eu já vi, tirando a brincadeira fora, eu já vi recentemente mulheres lindas, mas lindas mesmo, com uns caras nada a ver que não são ricos. A mulher gosta do cara, da parceria, o cara Eu já namorei muito homem feio. Fiel, tu acha que isso pode acontecer também, o inverso? A mulher mais velha e o homem mais novo? É mais difícil porque o homem presidente mais novo, da França. Ele tem muita... Exatamente. Ali tem amor. Ali tem amor. Ali eu enxergo. Mas lá é uma outra cultura lá. Ali agora tem nós amor. aqui... Que ela é muito feia. Sabe por quê? Muito boa. Sabe por que Não eu é acho por isso. Ele lutou por ela desde sempre. É a professora dele. Exatamente. Mas, cara, eu acho que é mais difícil no caso do homem. O príncipe tem Charles muita oferta de mulheres bonitas aí. Essa é feia. Que isso? E a princesa da cornoalha. É, a dona Cornélia. É o crocodilo mesmo. Ela é engelhada, né? Engelhada, né? Nossa, ela deve ter alguma coisa que a gente não conhece. Desmoraliza a mulher. O Fernando Bervian coloca aqui no atualidades@pampa.com.br. O presente ideal para o Lula seria uma cela na papuda. Mandar um abraço pro meu tecladista, o Adriano, está de aniversário hoje. Está nos assistindo essa hora, já deve estar bêbado, enfim. Que isso? Desmoralizou, cara. Não, brincadeira. Não, brincadeira. O Adriano não bebe, músico, tecladista que tá com a gente na banda, gente boa demais. Ele não bebe, é que nem você, assim. Não bebe, só tá fazendo aniversário hoje, parabéns, Adriano. Valeu, parceiro. Mas, Jéssica, sabe que eu estava falando uma coisa interessante com o Dudu Alvarez aqui? Sobre camisas masculinas. Ele disse que a nova moda na Europa e nos Estados Unidos é camisa para homem floral. É uma coisa, tenho um pouco de implicância. Eu acho que não tem muito nada a ver camisa floral. Eu vejo bastante. No Havaí usam muito. Exatamente. Mas a moda de surfista, nessas surf shops e tal, a gente vê bastante camisa floreada, mas eu não gosto. Eu não acho que não. Mas hoje em dia é mais o público gay que usa, né? Essas camisas mais coloridas, mais floridas. E os surfistas também, os surfistas, mas daí eu acho que não aqui no Brasil, né? É uma questão cultural no Havaí. É cultural mesmo. Olha, eu trouxe um estudo aqui para a bancada e já deixei para a madrugada de propósito. Estudo sugere ligação entre uso frequente de maconha e maior atividade sexual. Olha a cara do Mário. Cara do Mário.
Mas a maconha não deixa o cara num estado semi-letárgico? A maconha leva à morte. Maconha leva à morte. Os cientistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, sugerem que o uso frequente da maconha está associado ao aumento da atividade sexual. A pesquisa se baseou na análise de dados sobre mais de 50 mil americanos entre 25 e 45 anos de idade. Segundo estudos, os usuários de maconha fizeram sexo com uma frequência 20% maior do que os que não são usuários. Essa pesquisa eu achei no Estadão. Não acredito. Eu também não acredito. Mas aí eu acho que vai de pessoa para pessoa, né? Porque cada pessoa tem uma reação à droga, independente da droga. Eu não acredito, Jéssica. O meu sobrinho, Roberto Tofani Santana, ele se formou na Faculdade de Montreal, no Canadá, em cardiologia. Ele tem um estudo sobre drogas. A droga inibe o libido, a droga dá problema nas artérias, te leva a um infarto, ou fulminante, ou AVC. E o principal, a maconha é uma droga que tira a tua inteligência, sabia, Vitorino? Tu perde a memória com a maconha. Mata os neurônios. Mata os neurônios, exatamente. Uma apologia à maconha, eu não acho nada a ver. E relaxa o corpo, né? É letárgico. É letárgico. Eu falei a palavra. Eu estou aqui com uma notícia do senhor Ronaldo Nogueira, que é o ministro do Trabalho. Saiu publicada ontem no jornal O Globo, na coluna do Anselmo Góes, né? O Ronaldo Nogueira disse: a portaria não será revogada, não há motivos para isso, sobre o trabalho escravo, né? E aqui tá, eu até achei uma graça, estou trazendo isso, estou trazendo a notícia por causa disso. Dizia Tim Maia: prostituta se apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e o ministro do Trabalho é o algoz dos trabalhadores. Tudo isso não acontece na vida real. É verdade. Tudo isso Como no caso da edição da portaria a favor do trabalho em condições análogas ao trabalho escravo. Esse senhor Ronaldo Nogueira também é outro que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar nesse camarada. Ele é um deputado do PTB, né, Vitorino? Ronaldo Nogueira. O mundo inteiro está falando. Eu achei decepcionante ele, o gaúcho, amigo do Lara, ter voltado a favor do tema. Achei. Foi garantia a boquinha, né, amigo? Garantia a boquinha, exatamente. E quem nunca enviou uma mensagem pelo WhatsApp, se arrependeu de enviar ou enviou pra pessoa errada? Pensei que já tinha no chilique. É que assim como tu gosta de interpretar, eu também gosto. Que bom! Mas então, quem nunca, né, enviou uma mensagem às vezes pra uma pessoa e foi para outra. Isso aí acontece muito. O WhatsApp agora, nas próximas atualizações, está liberando um novo comando, onde você pode, até 7 minutos depois, você pode mandar apagar a mensagem ou a foto, o que for enviado. Quanto tempo depois? 7 minutos. Isso é muito legal. Até 7 minutos. Olha bem, até 7 minutos se a mensagem não for lida antes. Exatamente. O azulzinho pintou não dá mais. Adeus. Exatamente, adeus. Já era. Adeus. Vitorino. Mas se ela for lida, não pode ser apagada? Ou pode ser apagada mesmo sendo lida? Não, você apaga só do seu celular, mas não apaga. Dona Jéssica. Sacanagem. Então não pode esperar os 7 minutos. A senhora já terminou algum relacionamento por WhatsApp? Não. Na época era por mensagem. Por torpedo. É mais ou menos similar. A época não tinha o WhatsApp ainda, era torpedo. Eu já levei um pé na bunda. Um pedal. Aí eu disse que fica fácil, né? De dar esse pé na bunda. É que assim, ó, se tu vai falar as coisas que tu pensa que tu quer na frente da pessoa, às vezes tu desiste. Então é melhor, né, usar o celular. Mas o meu foi o pé na bunda mais rápido do mundo. Fui, olha só, lembra as palavras. Pelo amor de Deus, fui aprovado. Uma intervenção urgente nesse programa. Vou morar 2 anos em Londres. Vamos? Eu respondi, não. Aí vem embaixo, adeus, 3 pontinhos. Vitorino, mas também tu disse não. Por que não? Ai, vamos em busca do nosso amor. Vitorino, como assim? Não, porque ele não queria ir em busca do amor. Ele quer procurar a vida inteira o amor. Como assim? Porque Londres é maravilhosa, uma semana. Eu queria falar com o senhor Vitorino, mas ele está tão pela pessoa. Envelhecido pela beleza. Ele tá. Vitorino, sabe que um deputado está me surpreendendo, Vitorino, que eu era um crítico mordaz dele? O Derlei. O Derlei está se mostrando um cara retilíneo nas suas votações, sabe? Votando de acordo com a sua consciência. Eu achei uma coisa legal. Oportunidade. E ele... Ou com a oportunidade.
Não, também, né? Se o cara vota a favor do Temer, ele está levando alguma coisa. Se vota contra, mas pelo menos está votando contra. Pelo menos votou para nós. Ele está votando para nós, exatamente. Eu acho que é legal. O partido votou a favor do Temer. E ele foi contra. E ele disse que não sofreu em nenhum momento nenhuma pressão. E aí, perguntado se ele tinha recebido alguma oferta, ele disse que também não. Agora o Cheirinho votou a favor do Temer, hein? Essa aí foi para matar. O Cheirinho, rapaz, eu sempre apostei tanto no Cheirinho, achei que ele tinha uma conduta. O PDT tinha posto um cara muito bom fora, porque o PDT botou ele para fora. Pô, mas eu até xinguei o PDT, xinguei todo mundo. Agora ele votou do lado do Temer. Agora, para mim foi uma surpresa o Cheirinho. Se vocês me permitem. O Carlos Gomes, que era contra e ficou a favor. Se vocês me permitirem. Carlos Gomes. Trocar de lado é algo, né? Impressionante a repercussão da defesa do Marcelo Groy. O mundo inteiro diz que é a maior defesa da história do futebol mundial. A maior defesa foi do Banks na Copa de 70. Aquela defesa do Marcelo Groy foi legal, sabe por quê? Porque o tiro foi a queima-roupa. Mas aquela defesa tem uma coisa. Ela foi uma defesa meio no acaso. O reflexo e foi pro canto. Diferente do Banks. O Banks leu a bola e pá, tirou a bola com a mão. A cabeçada do Tostão na Copa. Mas eu vejo dizendo isso pelo menos. Então, pelo menos as pessoas não se lembram da cabeçada do Tostão na Copa do Mundo. O senhor jogou futebol, senhor Chico? Joguei, fui goleiro da Rainha do Mar, fui reserva do Marraspode na Rainha do Mar, na época que tinha o Campeonato Praiano. Gostava de futebol. O senhor jogou contra o senhor Vitorino ou não? Não tive esse privilégio. Eu nunca joguei futebol de praia. O futebol de praia era mais romântico, né? Muito legal. O vento fazia gol com a bola. Tinha os times das praias. Arroio do Sal, a Cidreira era o melhor time CPC, Capão. Tinha um time. Era muito legal. Que época bacana aquela, né? É engraçado, essas coisas boas vão ficando no tempo. E devia ter se perpetuado. Eu lembro, por exemplo, de um negócio que... Eu vou falar um negócio agora que o Chicão vai me chamar de brega, mas o Mani vai lembrar porque deve ter ido há muito. Olha... Mani, lembra das soirée dançante domingo de tarde? Isso, à tarde. Mas a matinê, a tua soirée é assim, depois das 6, já no anoitecer. A matinê era às 3, a soirée era depois das 6. Matinê é tarde em francês, é isso aí. Começava às 6, Chicão, terminava às 10. Mas eu ia matinê. Olha que sucesso, não, vou ter que ler. No Cacique, no Castelo. Chicão, eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer uma coisa pro Chicão. A senhora já dançou tique-to-tique? Não. Rosto a rosto? Não sabia nem dessa história. Eu pensei que era música. Não, tique-to-tique vem dessa tique-to-tique. Eu dancei a dança da vassoura. Eu dançava com a vassoura. Quem gosta de vassoura é o seu Vitorino. Sempre era abandonado. Olha, tenho para dizer pro Chicão que ele tá levando um laço da Jéssica no Facebook. Mas um laço, assim, inacreditável. E olha essa daqui, então, essa mensagem da Claudine. Jéssica, parabéns. Você tem conteúdo, sabe se posicionar com relação aos assuntos e principalmente aos comentários do Chicão com relação às mulheres. Estou contigo. Já estás convidada para vir a Miami. Serás minha hóspede. Beijos a todos. Chicão, você é chique. Não precisa noticiar quantas mulheres Mas pegaste. Eu não dei nome de ninguém. Todos sabem eu sou um cara que você solteiro. tem approach com o público. Não tenho filho, não tenho aluguel. Todos. Não tem Muito aluguel obrigada, Claudine. Nem penduricalho. E olha, não convida 2 vezes que eu pego minha malinha e me mando pra Miami. Mas ela já convidou. Ô, Claudine, eu concordei com a Jéssica. Se ela não quiser ir, a gente vai junto, né? Não vamos a galera Vamos todo mundo. Férias O Chicão também pode ir. Chicão, ela deixa. Se ele prometer se comportar. Sério, as mensagens no Facebook do são tão demais. Eu quero responder a uma senhora muito educada. Tem uma aqui que me disse que eu sou chata, muito chata. Sim, imagina. Mas ninguém... Isso aí é elogio perto das coisas que a gente ouve aqui. Olha aqui, teve uma senhora muito educada que colocou uma mensagem no Facebook do Atualidades. Eu não vou identificar, até porque talvez ela não quisesse. Mas ela colocou o seguinte... que ela entende que existe um problema pessoal entre eu e o Mani Barcelos. Sim, foi ontem. A ponto de... Vocês viram? Foi ontem. Que é preciso investigar, é preciso vir a público, porque tem um problema pessoal, eu e o Mani Barcelos, que não fica bem. Deixa eu elogio o senhor Vitorino todas as noites aqui. Uma coisa pra senhora, com todo carinho. O Mani Barcelos é um guru pra mim, é um amigo assim que eu tenho... já brigamos. Já brigamos, coitado, mas é que tu é chato mesmo. Ferrabugento, você viu? Mas o Mani Barcelos é um cara que eu amo de paixão. É um embate. É um cara que a gente troca ideia aqui, ele tem uma opinião, eu tenho outra, a gente discute. Mas nós somos amigos mesmo. Já tive o privilégio de ter Mani Barcelos na minha casa e quero que isso se repita mil vezes.
quer que se repita 1000 vezes. Ele tá falando mal. O cara tá emagrecendo, que era casa dele. Vai vir da próxima vez. Vou botar pozinho de purgante na carne. E eu vou levar uma pimenta mexicana. Tá, eu quero dizer pra senhora o seguinte, que é verdade, que eu não gosto desse cara, eu vou quebrar a cara dele. Eu tô aqui na procura da telespectadora, que pode ficar chateada da gente não dizer o nome dela, né? Pois eu não sei, mas olha, pode ter certeza, não tem inimizade nenhuma, a gente Eu posso dar um pensamento do Goethe, hein? Do Goethe. Tu pode tudo, Goethe Marne. é maravilhoso, cara. Ele dizia o seguinte, isso serve para todos nós, né? Do Nietzsche. Já é uma vitória. Sai do Nietzsche, vai pra Goethe, já é uma vitória. Daqui a pouco vamos terminar no toquinho. Diz ele, de pouca coisa necessitamos e seríamos mais felizes se reconhecêssemos que até esse pouco quase não temos necessidade. Olha que homem maravilhoso, extraordinário. Quer dizer, tudo isso que a gente fica aspirando... Como é que é? Porque tem lixo... Para que não note. Como é que é? Não, que nós... meu Deus. De pouca coisa necessitamos e seríamos mais felizes se reconhecêssemos que até esse pouco quase não temos necessidade. Dona Carla... Maravilhoso. Pode dar uma notícia, por favor, uma notícia até interessante que Pra que ter carro importado? O Vitorino vai fazer uma avaliação sobre isso. Hoje eu almocei com um empresário, que é amigo aqui da casa, o seu Francisco Santa Helena, que é dono do Centro Clínico Gaúcho, o Marcelo Castro, advogado, casado com a Suelen Ribeiro, que é amiga da Jéssica, Beijo, Su. Estúdio Pampa. E o Santa Helena falou uma coisa, Vitorino, que me surpreendeu. Sabe quanto é um plano de saúde, o mais barato, com carência e papapá, um monte de coisa, para um cara acima de 60 anos, que eu vou fazer agora em dezembro? É muito caro. R$1.800. Tu imagina um casal acima de 60 anos? Não tem como 3.600, 4.000 por mês, não tem como. Imagina se aposenta com um salário. Exato. Absurdo. E o ilustre ministro da Saúde, e com o relatório do glorioso deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, querem autorizar o segundo reajuste, reajuste de faixa etária depois de 60 anos. É para matar as pessoas mais velhas. Olha a cara de pau de suas excelências. É o fim da picada. Deveria ser o contrário. Sabia que tem países no mundo que é o contrário. É reversível. O do jovem é até um pouco mais caro para subsidiar da pessoa mais velha. Não, mas na verdade é o seguinte, eu até entendo que o reajuste por faixa etária vá até os 60 anos. Só que isso é um cálculo atuarial. É mais ou menos como Previdência Social. Uma geração paga a aposentadoria da outra geração, que vai pagar a aposentadoria da próxima e assim por diante. Isso. O plano de saúde é um cálculo atuarial. Os planos de saúde de pessoas até 40, 45 anos, a sobra desses planos financia a despesa de pessoas acima de 60, como uma previdência. 65, 70 anos. É um cálculo atuarial. Aí o seu Rogério Marinho, quer vir alterar esse cálculo atuarial para provocar lucros milionários. Aliás, falando em lucros milionários, Carlos, hoje um negócio estourou lá em São Paulo. Eu gosto muito do PROCON de São Paulo. Gostaria muito que o PROCON aqui do Rio Grande do Sul ou de Porto Alegre tivesse a mesma força, ou pelo menos a mesma iniciativa. Passagens aéreas. A passagem aérea. O PROCON de São Paulo perdeu a paciência. Sabe o que o PROCON de São Paulo fez? Sim. Contratou especialistas, Mário, mandou eles avaliarem as planilhas das companhias aéreas. Roubando. Que bom. Mandou avaliar as planilhas das pesquisas de custos do IBGE. E aí comparou com as planilhas que a ANAC apresentou, dizendo que o preço da passagem no Brasil estava caindo. Essas planilhas até 35%, olha aí. Essas planilhas dizem o contrário. Subiu e muito, até 35% em alguns trechos, desde que passaram a cobrar esse negócio das malas. Mas a sacanagem acontece em tudo que é lugar, né? Mas essa ANAC, olha aqui, era para pegar esse conselho da ANAC e sair todo mundo algemado. Era para sair todo mundo algemado que aprovou essa barbaridade. Atacar a cidadania, atacar o cidadão para privilegiar grupos econômicos, isso é imoral. Esse seu Rogério Marinho, bom, agora ele se tornou imortal, né? Porque depois que o STF amarelou para o Congresso, para deputado, para senador, ele pode tudo. Aí eu fico perguntando, esses caras modificam uma lei que já é claudicante para beneficiar grupos econômicos de forma milionária. E a gente tem que ficar de braço cruzado vendo eles fazer isso? A ANAC não diz nada, não emitiu uma nota. E tem mais. O PROCON de São Paulo vai fazer uma interpelação judicial. E aí o que pode acontecer? Pode ir na justiça e a determinação... Tomara que pegue um juiz mal-humorado que diga, olha aqui,
Que viaja bastante, que está pagando bem caro. Revertida a decisão e que determine diligência. Acho que seria interessante determinar diligência na ANAC, os conselheiros da ANAC aprovaram. O que mais me causa muita tristeza é de saber que mãos limpas na Itália, ao final, fracasso, porque voltou todo o mesmo status quo que havia naquela coisa. E aqui, depois da nossa Lava Jato, aí vai voltar também. Mas, aliás, nem voltou, porque continua a mesma coisa. Eu também acho. Continua a mesma coisa. Collor tá lá, Jader Barbalho tá lá. Essa Lava Jato Calheiros tá lá. O Collor tá com aquela Maserati que ele tem, né? Tem Eduardo Cunha preso, tem Sérgio Cabral preso. Mas se tu notares, cara, tem caras pontuais para dar um exemplo para a sociedade. Marcelo Odebrecht, Cunha. Mas eu acho que esses aí não são os poderosos. Chicão. Mas é o devido processo legal. Eu vou te dizer um negócio que tu vai te surpreender. O Cunha ainda vai assumir um cargo legislativo de novo. Com certeza. Livrou o Cunha. Esse cara vai escapar da cadeia, vão arrumar uma liminar lá. O Lula vai ser condenado em segunda instância também, mas ele vai arrumar uma liminar, porque em Brasília se arruma liminar para tudo, né? Vai arrumar uma liminar lá e vai concorrer. E não duvido que o Cunha não volte também. E a liminar que foi dada para não fazer o Marcelo Odebrecht, por que tu acha que ele está preso fazer o leilão da Petrobras? Se ele, em tese, é o homem mais poderoso financeiramente do Brasil. Só quem se arrebenta é o privado. Os políticos, eles se protegem. Eles têm... Tá, mas e o Sérgio Cabral? O Sérgio Cabral vai pegar uma caninha também. Esse vai pegar uma caninha. 30 anos de cadeia? Não existe. 3 anos no máximo. Mas 3 anos valeu a pena roubar. Sim, com essa fortuna que gastou 3 anos. Mas desde quando no Brasil não vale a pena roubar? O problema é que nós não temos essa boquinha, né? Aqui, ó, o GDL, deixa eu te falar do GDL. O GDL, 51 milhões só dentro das malinhas do dinheirinho sobrando. Aquilo é um absurdo. Quanto vocês pensam que o GDL deve ter em contas numeradas em paraísos fiscais? Se ele tinha 51 milhões naquelas malas lá dentro, pode botar R$1 bilhão que ele tem espalhado. Mas, Vitorino, um cara que ganha R$10 mil por mês, ele paga 27% de imposto de renda. Eu acho isso um absurdo. A prestação de uma casa, ele paga no imposto de renda. Mas alguém tem que sustentar essa roupa. E essa vadiagem não paga. Mas é um absurdo mesmo. E os juízes, esses caras tudo aí, deputado, bababá, não pagam. Não, eles pagam só sobre o salário, porque o resto, as ajudas... Os vereadores não pagam também. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou para o mês que vem a adoção da bandeira tarifária vermelha 2 com reajuste de 42,8%. Aí eu já tô achando que nessa aí, Vitorino, o gato vale a pena. Fazer gato vale a pena. Imagina o que estão roubando. É muita roubalheira na energia elétrica. E falando, tu falaste em gato, e tem até uma pessoa que lançou aqui uma questão dizendo daquele assassinato que aconteceu, do eletricista, enfim. Ele foi preso ou não foi preso? Não, ainda não acharam, está foragido ainda. Que coisa, hein? A polícia monitorou, mas aí demorou, aí parece que saiu. E a polícia lá do Rio de Janeiro também não conseguiu prender, né? Os bandidos que mataram o coronel, mas não vão descansar enquanto não prender. Eles estão mortos. Você sabe o que eles vão fazer lá? Se eles não conseguirem achar esses caras, vão matar uns 10 ou 12 para dar exemplo. No São Paulo e atingir a família. Sejam culpados ou não, eles vão matar uns 10. Vitorino, eu consegui um presente para ti. Falei que o doutor Estever vai te dar uma cirurgia de tração, aquela aqui, ó. O Cadu fez, corta pra aqui. Pra mim, tração é de cavalo. Puxa o rosto. Tu não ia fazer isso? Mas ficou muito quente, querida. Tem que ser no frio. Ele quer testar no Vitorino antes, entendeu? Não, o Vitorino vai lá, vai ser cobaia. Tu já vai ser cobaia, prepara, né? Primeiro ele vai lá ver, faz e vê se funciona. Se der certo, ele investe. Se o Chicão Tofani deixasse a barba crescer, ia ser o Papai Noel. Vou fazer a barba hoje. É que Papai Noel rende, sabia? Uns troquinhos no final do ano. Olha, rende muito, gente. É caro. E eles fazem assim, das 7 às 7h30, das 7h30 às 8, das 8 às 8h30 e cobram. Não tem Mamãe Noel, né? Mamãe Noel não tem, né? Não. Mamãe Noel. Até tem, né? Mas é desvalorizado. A Franciele... Não ganha a mesma coisa que o Papai Noel, essa coisa da mulher receber e-mail. Não pode ir com o saco nas costas. Não ganha as mesmas oportunidades. O difícil é... Tem o mesmo salário. A mulher sempre se rala, né? É difícil achar ela com barba, né? A Franciele mandou o nome completo. Agora foi uma das nossas vencedoras do voucher, tá? Franciele Ramão Pereira. Tá bom, Franciele? O número do seu documento de idade está aqui. Sim, por isso que ela foi a vencedora também, porque ela mandou junto o número da identidade. Procura lá no chalé, né?
No chalé, exatamente, R$100 é o voucher. E quando procurar lá no chalé, pode procurar Gustavo Vitorino e Chicão Tofani. E tirar uma foto. E manda segunda-feira para Atualidades. E tu não vai por quê? E a Jéssica não vai por quê? Porque eu tô de dieta, né? Então. O que tem a ver dieta com o senhor? Tu vai lá e pede salmão? Tu acha que eu vou conseguir ir lá, olhar todo aquele banquete e não conseguir comer? Eu não consigo, eu não sou assim. Já viu o sobrenome dela? Weber. Já viu minha canela? O sobrenome minha canela Weber... é grossa. Canela grossa. Tu imagina o sobrenome Weber com comida germânica, comida alemã e chopp liberado. Tu acha que ela consegue ficar lá dentro? Consegue. Toma uma Coca-Cola. A Carla consegue. Carla, eu te falo por experiência própria. Não consigo. Não consigo. Já me tratei, já tentei de tudo. Mas não rola. Mas não vai dar. Impressionante. A dona Jéssica sentou numa cadeira baixinha. Tá bem baixinha, tá vendo ela no ar? Ela bem baixinha. Tá, mas tá bom assim. Tá, mas ela é uma mulher alta, gente. Ela não é uma mulher Caxias do Sul, Ana Karina Halber de Cândido. Um grande abraço, Ana Karina. Um grande abraço para Caxias. Obrigado pela sua audiência e pelas suas palavras carinhosas com os membros dessa bancada. Obrigado. E a primeira parcela dos salários de Porto Alegre será de R$ 1.900. E se a receita do DEMAI não tivesse entrado antes, seria menor ainda. Assim a gente vai acabando o programa de hoje, desejando a vocês um belo final de semana e uma boa diversão na Oktoberfest amanhã, na Devassa. Beijo, obrigada pela companhia. Até segunda-feira com Magda Beatriz. Tchau, tchau.